começar? Perfeito. Bom, eu quero agradecer a todas e todos que estão participando. Sei que muita gente ainda está entrando. Meu nome é Rodolfo Fischer. Eu sou o presidente da ABS, no formato pro bono. Fui eleito praticamente um ano atrás. Para quem não conhece a ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software. E temos como propósito ajudar aí na construção de um Brasil mais digital e menos desigual. E nesse tempo de pandemia, adicionamos mais um propósito, que é ajudar o Brasil a ser mais saudável também. A gente sabe do setor de tecnologia que nós desempenhamos aí um papel fundamental, né, de levar o conhecimento, levar a educação a todos os cantos, como também, obviamente, oferecer novas oportunidades. A tecnologia aí tem esse papel, tem esse poder de levar novas oportunidades também para todos. A ABS hoje representa cerca de 2.000 empresas do setor. A maior parte, 77%, são micro e pequenas empresas, né, que todo o papel, toda a parte aí de ajuda no desenvolvimento, no fomento é sempre super importante. A ABS representa aí praticamente também 85% do setor de TI aqui no Brasil, por volta aí de um faturamento de 61 bilhões de reais, né? E o webinar de hoje, ele tem faz parte de uma série, né, intitulada Novos Tempos. E hoje a gente vai debater, aprender um pouco mais sobre o uso da lei do bem para a competitividade das empresas, que eu acho que é um item super importante hoje, né, de como a gente consegue ajudar com esses benefícios e os fomentos do governo a melhorar a inovação aqui no Brasil. Quero agradecer ao time da ABS pela... Tem um ruído... Ô, doutor Manel, tudo bem? É só colocar em mudo o seu microfone que fica tudo bem. Tem um ruído de neto aqui, eu vou desligar, desculpa. Tranquilo. Eu quero agradecer principalmente ao time da ABS, em especial a Jamile, que é a cuidadora desses webinários, pela elaboração de mais um. E também, obviamente, agradecer a vocês que vão brindar a gente com os seus conhecimentos, as suas indicações, as suas recomendações, que é a Poliana, que é o Campagnolo, que é o Francisco Silveira, também do MCTIC, o Jorge Mário Campagnolo, também do MCTIC, o Andrei, que além de coordenar a nossa área aqui de assuntos regulatórios, é também diretor da IBM, participa aí também de uma iniciativa chamada País Digital. Muito obrigado, Andrei. O Franklin Luzes, que a gente trabalhou muito tempo na Microsoft, que hoje ele lidera a Microsoft Participações. E o Dr. Manuel dos Santos, que é o diretor jurídico da ABS. E, obviamente, um agradecimento muito especial à jornalista Jaqueline Carvalho, do IP News. Muito obrigado, Jaqueline, por aceitar também esse convite de liderar e moderar esse painel repleto aí de experts nesse assunto. Eu acho que a gente vai aprender muito com eles. E, novamente, o meu muito obrigado, Jaqueline. E, Jaqueline, agora a palavra é toda sua. O comando é seu. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodolfo. Agradeço muitíssimo o convite de vocês. É uma honra participar desse debate, porque a legislação e o incentivo à inovação no Brasil é algo extremamente importante, principalmente nessa fase que a gente está preparando aí o país para a retomada da economia. A gente espera que seja breve e sustentável. A dinâmica do nosso seminário de hoje, a gente vai dar espaço aos nossos convidados para explanarem sobre o assunto e contar aí com o conhecimento deles, e depois a gente abre para as questões que eu preparei aqui, além das questões que a gente vai contar com a participação
do nosso público que está conectado aí. Então, para começar, eu gostaria que o Campagnolo explanasse sobre essa legislação e como é que ele enxerga que a legislação pode nos ajudar a ajudar as empresas de tecnologia a avançar nos investimentos e na recuperação da economia. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de poder falar sobre a Lei do Bem. Entendemos, nós do Ministério, ser hoje a Lei do Bem o grande instrumento de apoio à inovação nas empresas. A inovação se dá basicamente nas empresas, é o grande instrumento. Ele contribui para a redução dos custos da inovação, da pesquisa e desenvolvimento para a inovação. A Lei do Bem, quer dizer, especificamente o capítulo 3 da Lei do Bem, porque a Lei do Bem ela tem vários capítulos e apenas o capítulo 3 que trata do apoio à inovação nas empresas. O apoio à pesquisa e o desenvolvimento para a inovação nas empresas. É o capítulo 3 da Lei do Bem. Então, é só o 3. Basicamente, então, o que eu posso dizer da Lei do Bem? A Lei do Bem é como se fosse uma parceria do governo federal com as empresas no incentivo às empresas a fazer a inovação. A ideia é que as empresas façam pesquisa e desenvolvimento para inovação e os custos eles são compartilhados. O governo entra com uma parte dos custos. Então, essa parte dos custos de P&D é na redução do imposto de renda à pessoa jurídica e na contribuição social do lucro líquido. Rapidamente, qual é essa parceria? Qual é esse compartilhamento? Tem a Lei do Imposto de Renda de 1964, já admitiu, né, já permitiu que os gastos em pesquisa e desenvolvimento eles poderiam ser descontados do imposto de renda pessoa jurídica. Isso é uma lei de 1964, então é a chamada despesa operacional e a empresa já poderia, desde lá, descontar os gastos de P&D no imposto de renda, pessoa jurídica, e na contribuição social, lucro líquido. Com o capítulo 3 da Lei do Bem, esse 100% foi ampliado, tá certo? E deu um valor base, diz, olha, em vez de descontar 100%, você vai descontar 160% do seu gasto em P&D. Certo? Então, ele ampliou a base, né, do desconto para a base de cálculo para o cálculo do imposto de renda e a contribuição social para o lucro líquido. E também permite que esse 60% a mais, ele pode ir a 80% ou a 100%. A 80%, dependendo do número de pesquisadores contratados de um ano para o outro. Tá certo? Então, tem aumento de pesquisador, ele pode ir a 80%, e se tiver registro de patentes ou cultivares, ele pode ir a 100%. O que significa isso? Então, eu tenho 100% da lei de 64, mais 60, que pode ir 20 mais 20. Então, se o básico, 100 mais 60, de acordo com as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido, o valor do projeto, se é 100, 54% desse valor do projeto, ele pode ser abatido nos impostos. Significa que o governo diz, olha, tu faz P&D, né, e 54% que você gastar nesse P&D para inovação, eu
libera para tu descontar nos impostos. E se ele avançar para 80, esse valor vai a 64. E se ele avançar a 100%, vai a 68% do valor do imposto que ele pode descontar no imposto. Então, a ideia é muito interessante, quer dizer, é tentar trazer as empresas a fazer P&D para se tornarem mais competitivas e o governo compartilha esses custos. Quais as empresas que podem participar? São apenas as empresas no regime do lucro real, tá certo? Então, o Brasil tem lucro real, lucro presumido e o simples. Então, nesse momento, atinge apenas as empresas do lucro real. E a outra restrição é que as empresas, para usufruir dos incentivos, ela tem que ter lucro no ano que ela vai usufruir esses benefícios. A lei é interessante, que ela não depende de chamadas, tá certo? A empresa usufrui, e no ano seguinte, tá certo? Ela, da mesma forma que a pessoa física vai entregar o imposto de renda, ela vai entregar os gastos dela, né? É um formulário eletrônico no site do MCTIC, que ela vai mostrar onde é que ela gastou nos incentivos, tá certo? Segundo a lei, os incentivos eles são voltados nas atividades que tiverem risco tecnológico. Então, a grosso modo, não é a inovação que a lei atinge, mas os esforços tecnológicos para chegar à inovação. Então, no ano seguinte, né, normalmente é dia 31 de julho do ano seguinte, teria que entregar esse documento mostrando onde foi gasto os projetos, né, para ser verificado se tem o esforço tecnológico que a lei expressa, tá certo? Esse ano, em função dessas dificuldades, né, do coronavírus, se estendeu a entrega dessa declaração para 30 de novembro, tá certo? Então, a declaração das empresas que gastaram no ano de 2019 vão entregar esse ano até 30 de novembro. Então, a empresa ela gasta, tá certo? Ela faz seus projetos de P&D para inovação e, no ano seguinte, ela apresenta a sua declaração para nós verificar, né? Que a lei exige isso, então nós temos que cumprir a lei para verificar que essas empresas elas gastaram de acordo com a lei. O que significa isso? Elas têm que demonstrar o esforço tecnológico. Então, a lei diz que se compartilha esse esforço, contribuindo nos seus custos. Conforme eu falei, a restrição é para o lucro real e a empresa ter lucro no ano. Então, a lei, então, ela é uma parceria e a dificuldade que está se tendo é que ainda uma quantidade pequena de empresas tem usufruído desse benefício, tá certo? Hoje nós temos cerca de 1.800 empresas usufruindo, e se nós for ver o universo de empresas do lucro real, nós estamos próximo a 140, 150 mil empresas. E nós temos aí 1%, um pouquinho mais de 1% das empresas usando. Aí, se for olhar, né, dos dados das empresas que têm feito inovação, que têm desenvolvido projetos de inovação, os dados mostram que nós temos cerca de 30 mil empresas. E 1.800 empresas é um número muito pequeno. Então, nós precisamos trabalhar, a gente tem feito esforço de tentar aprimorar a lei para que atinja um universo maior. E, além disso, nesse problema que estamos enfrentando, a restrição da lei ela bate fortemente nessa dificuldade que as empresas têm que ter lucro no ano para usufruir do benefício.
E nós estamos vendo que nós vamos ter aqui um ano, dois, com empresas entrando no prejuízo. E se a empresa tem prejuízo, a lei atual ela não alcança, certo? Ela não pode usufruir dos benefícios. Então, estamos trabalhando fortemente no Ministério, né? Nós temos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho está trabalhando em duas frentes, uma frente emergencial, exatamente tentar contornar essas dificuldades atuais do Covid, né, que é o prejuízo fiscal, e também está se buscando também uma ajuda na contratação de pessoas tituladas, quer dizer, a ideia é tentar ajudar também a manter equipes, e numa segunda frente, uma reforma mais ampla, em que a gente quer trazer mais facilidades, de forma que a gente aumente o universo de empresas que hoje nós temos. Então, hoje nós estamos aí cerca de 1.800 empresas, num universo muito grande, tá certo? Então, nós precisamos trabalhar mais aí, porque eu acho que um país que não inova não tem futuro. E, então, temos esse instrumento, nós precisamos realmente usar melhor, ampliar seu universo, porque se nós queremos ser um país mais igualitário, mais desenvolvido, certamente nós temos que inovar mais. E a Lei do Bem é um instrumento bastante importante para a gente alcançar esse objetivo. Então, Exatamente. a grosso modo, eu fiz uma apresentação geral e fico à disposição aí. E obrigado pela oportunidade de poder falar da Lei do Bem. Eu sou um defensor, defendo, aprecio e luto sempre para o fortalecimento da lei. Obrigado. Muito obrigada, José Mário Campagnolo, diretor do Departamento de Apoio à Inovação do MCTIC. E agora eu gostaria de continuar a nossa conversa chamando o senhor Francisco Silveira dos Santos, que é coordenador de incentivos e transferência tecnológicos também do MCTIC. Olá, boa tarde a todos e a todas. Só vou falar coisa boa para vocês. Das 2.000 empresas que o Rodolfo mencionou, todas, 100% pode se beneficiar da Lei do Bem. Tá? Então, uma parte, que é a menor parte, são os beneficiários diretos da Lei do Bem. São aqueles que vão declarar no seu imposto de renda, que vão enviar seus relatórios para o MCT. E a grande maioria, aqueles 70%, poderão ser beneficiários indiretos da Lei do Bem. E nós já sabemos disso, tá? Que as empresas contam muito com as micro e pequenas empresas para executar seus projetos. Então, hoje, nós temos algo em torno de entre 200 a 300 empresas da área de software que já usufruem dos incentivos da Lei do Bem. Usufruem do incentivo, ou seja, é aquele beneficiário direto, é aquele que envia para o MCT o seu formulário com as atividades desenvolvidas. Com relação aos beneficiários indiretos, que também é um número interessante para vocês, esse nós não temos, tá? O beneficiário indireto a gente não levanta. Assim, talvez em algum estudo a gente faça algum levantamento, mas não temos. Mas é um setor que pode se beneficiar muito da Lei do Bem, porque é um setor que realiza, tá certo? Pesquisa, muito desenvolvimento, tá certo? Seja próprio ou para terceiros, tá? Então, tudo isso, tá certo? Vocês podem, tá certo? Declarar como uma atividade de pesquisa ou de desenvolvimento e, portanto, usufruindo da Lei do Bem. A maior oportunidade que eu vejo no momento são para as micro e pequenas empresas, onde poderá,
ter uma expansão grande, tá certo, dentro da ABS, de empresas que se beneficiam da Lei do Bem. Então, e para isso, tá, eu recomendo que a própria ABS faça uma divulgação dos instrumentos, principalmente da instrução normativa da Receita Federal, que disciplina os procedimentos para fruição dos incentivos. É uma nota explicativa, como o nome diz, explicativa, ela é de fácil entendimento, tá? O número dela é 1187, de 2011. E, com isso, tá, vocês podem ter um sentimento mais próximo, tanto àqueles que já usam e outros que já operam no lucro real podem se beneficiar, como aqueles que são executores de projetos, que são as micro e pequenas empresas, como elas podem se beneficiar indiretamente, que nós chamamos o beneficiário, tá certo, indireto da Lei do Bem. Não é o primário, tá certo, é o secundário. Então, essas são as minhas palavras, tá certo? Nós estamos sempre abertos a falar com vocês. Nós temos ideias já antigas de desenvolver alguns guias para alguns setores, principalmente aqueles setores, digamos que têm maior dificuldade no entendimento ou na preparação dos formulários, a elaboração de alguns guias para orientar as empresas na execução dos seus projetos, como acompanhar a execução do projeto internamente, tá? Então, talvez a gente venha, tá certo, a convidá-los, tá certo, a trabalhar com a gente numa eventual elaboração de um guia ou manual, tá certo, para direcioná-los no uso da Lei do Bem. Bom. Ok? Ok. Conhecendo a agenda de vocês, eu sei que a agenda está apertada, eu gostaria de fazer alguns questionamentos antes que vocês se ausentem. Principalmente para o Francisco Silveira, eu gostaria que você esclarecesse a questão de atrair pequenas e médias empresas, que, em sua maioria, está classificada no Simples, sendo que a legislação pede que as empresas estejam enquadradas no lucro real. Como fica isso? Não, se ela estiver enquadrada no lucro real, e ela é uma micro pequena empresa, é o benefício direto da Lei do Bem. Direto. Direto. Agora, tá certo? Se ela é uma micro pequena empresa, ela é o beneficiário secundário, ela participa da execução do projeto, tá? Então, ela está sempre se beneficiando. É claro, tá, que o bom para a empresa é ela ser o beneficiário direto. É muito mais simples. O beneficiário indireto, ele tem que ir atrás dos projetos, ele tem que ir atrás das empresas que estejam interessadas a desenvolver, tá certo, uma atividade com eles, tá? Mas, tá certo, as entidades de classe, tá certo, ajudam muito, tá certo, esse tipo de empresa. Principalmente, tá certo, numa entidade de classe como a ABS, onde 70% das empresas são micro e pequenas empresas. Tá? Então, esses caras, tá certo? Eles não são beneficiários diretos, mas podem ser beneficiários indiretos da Lei do Bem. Inclusive, a gente tem feito um esforço grande, tá certo? Para atrair startups, empresas incubadas, tá certo? Para ser o beneficiário indireto da Lei do Bem. Deu para entender? Deu. Me permite, posso complementar? Pode. O Francisco foi preciso, tá certo? Então, a lei diz que o P&D realizado pela empresa pode ser dentro da empresa, pode ser numa instituição de ciência e tecnologia, uma ICT, ou pode ser uma micro pequena. Então, abre não só para as micro e pequenas empresas, mas também para as ICTs.
Quer dizer, esse P&D da empresa, o P&D que a empresa vai usufruir da lei, ele pode ser numa ICT também, pode ser numa instituição de ciência e tecnologia, uma universidade, um instituto. E pode ser também na pequena empresa. Parcerias das empresas com as instituições de ciência e tecnologia para desenvolver aí uma inovação com maior valor agregado. Ok. Campagnolo, deixa eu aproveitar aqui a sua participação. Eu tenho uma outra questão, que é em relação à atração de novas empresas. Você disse que é uma preocupação, porque a empresa tem que ter apresentado lucro no ano fiscal anterior, né? No ano que usufrui. Exato. Já está sendo alinhavado alguma alternativa para esse período pós-pandêmico? O que vocês têm em mente? Nós estamos trabalhando na mudança da lei, tá certo? Tem um grupo de trabalho, já tem projetos de lei também no Senado, mas nós estamos trabalhando, já está pronto o nosso projeto. A ideia é que a empresa que está com prejuízo, ela continue a fazer seu P&D e ela possa usufruir do benefício em um ano subsequentes, quando voltar a ter lucro e voltar a pagar imposto. Tá certo? É tentar, então, incentivar que as empresas mantenham sua pesquisa e desenvolvimento, que é muito importante para o país, mas e que isso possa ser usufruído em anos posteriores. Certo? Então, okay. Essa é uma alternativa que está se trabalhando, né? E é muito importante na situação que o país está vivendo hoje. Uhum. E a outra pergunta é em relação à avaliação de resultados. Desde que a legislação foi criada, eu gostaria que você apontasse que evoluções são possíveis de serem destacadas. Bom, a primeira que eu destaco é que a gente tem feito estudos e mostra que a empresa que ela começa a usufruir da lei do bem, parece que ela se contamina pelo vírus da inovação. E ela começa a aumentar seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. Tá certo? Então, isso a gente já observou. Né? Então, por isso que eu sempre afirmo que, se nós tivéssemos hoje 10 mil empresas usufruindo da lei do bem, a nossa economia certamente seria outra, porque nós teríamos uma economia muito mais voltada a desenvolver produtos com maior valor agregado. Então, o benefício que se vê, a gente constata isso, que esse aumento dos gastos, né, de P&D por essas empresas. Tanto é que o que se dá de benefício fiscal, para cada real desse benefício, a empresa investe R$ 4. Tá certo? Então, o multiplicador traz as empresas a investir mais em pesquisa e desenvolvimento. É mais recurso privado dentro da pesquisa e desenvolvimento para a inovação, que é um dos fatores que o Brasil precisa aumentar. Tá certo? O setor privado hoje gasta menos comparado a outros países na pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, nós precisamos incentivar e trazer mais empresas a investir mais. Tá certo? E também alguns estudos preliminares mostram que a tendência das empresas que começarem a investir mais em pesquisa e desenvolvimento aumenta também a contratação de pessoal e também a arrecadação. Quer dizer, ela começa a devolver rapidamente o que vai usufruindo dos benefícios fiscais. Esses são ainda estudos preliminares, né? Mas a questão da arrecadação, numa amostra que nós fizemos, foi claro. Quer dizer, a empresa rapidamente começa a retornar o valor gasto com o benefício nos anos subsequentes.
Então, trabalhar com a lei do bem é muito importante. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade, eu acho que a gente precisa aprimorar, claro, ela tem suas limitações, mas é um grande instrumento. Tá? Então, nós precisamos trabalhar no instrumento que nós temos. E aí eu acho que nós podemos, sim, melhorar a inovação no país, mas temos que melhorar mais o instrumento. Está certo. Essas 1.800 empresas que são beneficiadas, você mesmo mencionou que é um número baixo em relação ao total de empresas enquadradas no lucro real. Essa baixa adesão à lei do bem, você tem algum indicativo do que se trata? Bom, tem vários. Quer dizer, a gente trabalha com as entidades, né? A gente sabe que, né, por mais esforço que se faz, ainda há um desconhecimento muito grande, tá certo? Nós precisamos realmente trabalhar muito, então as entidades têm nos ajudado e podem ajudar muito para alcançar um número maior de empresas. O país ele não tem uma cultura muito já, vamos dizer, consolidada na questão da inovação, quer dizer, tem dificuldade ao risco, né? A inovação, né? O P&D e para a inovação tem um risco embutido, e nosso empresariado ainda tem um pouco de aversão a esse risco, tá certo? Então, precisamos trabalhar na cultura, mostrar que realmente, sem inovar, nós não vamos a lugar nenhum. Então, também é outra dificuldade. A própria lei ainda, a gente tem que melhorar, esclarecer mais, tentar ser um pouquinho mais, vamos dizer, não vou dizer transparente, porque tudo é transparente, mas mais amigável, né, esse processo. E aí, então, isso é um processo construtivo. Eu acho que as entidades, a ABS, pode ser um parceiro importante, tá? A gente está aberto a todas as discussões, porque a gente quer realmente que a inovação ocorra no país. Quer dizer, nós precisamos ser um país inovador, tá? E a lei do bem pode ajudar muito para isso. Então, são vários fatores aí que acredito que nós precisamos trabalhar muito para que nós podemos chegar aí a 10, 20 mil empresas e ter um país com uma foco diferente. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do senhor Jorge Mário Campagnolo. Olá, estamos te ouvindo. Nós sabemos que a agenda de vocês está apertada, tanto do senhor Campagnolo quanto do senhor Francisco Silveira. Gostaria de convidá-los a continuar conosco, se puderem. E, dando continuidade ao nosso seminário, eu gostaria de convidar a senhora Poliana Souza, diretora de operações da ABGI. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, Boa Jaqueline. Tarde, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu trouxe uma pequena apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês. Na verdade, eu até vou passar um pouco mais rápido por ela, porque o Campagnolo já falou bastante coisa do que eu tinha me programado para falar, mas aí eu vou só complementar com aquilo que ele não falou ainda, para a gente fazer aí um fechamento sobre a lei do bem. Vocês estão vendo a minha tela? Não vejo. Não? Ainda não. Não? E agora? Ainda não. Está rodando, pelo menos? Não? Só vemos você, por enquanto. Poliana. Não, então vamos sem apresentação mesmo. Depois, se você puder, depois você partilha, né? Com certeza, partilha. A ideia é falar um pouquinho também sobre a Lei do Bem. Então, me apresentando, eu sou Poliana Souza, eu sou diretora de operações da BGI, que é uma consultoria multinacional especializada em recursos financeiros para a inovação.
É um enorme prazer para a BGI estar aqui com vocês, então eu queria agradecer à ABS, né, pela parceria na realização desse webinar. E o nosso objetivo, então, é falar um pouquinho sobre o uso da Lei do Bem e a competitividade nas empresas. Reforçando o que o Campagnolo disse, a inovação tecnológica é um instrumento muito importante para a geração de crescimento econômico em todos os países. E no Brasil, a Lei do Bem é responsável, né, um instrumento mais importante que é transversal a todos os setores da economia no que se refere à Lei do Bem, ou seja, cumprindo aquelas condições previstas na lei, todas as empresas de todos os setores podem utilizar o mecanismo. Então, a Lei do Bem ela veio como uma grande oportunidade para as empresas reduzirem seus custos tributários através de investimento em PDI, né? E com isso também passarem a se estruturar melhor para gerenciamento dessas atividades e com isso inovar cada vez mais. Então, passando ao nosso tema, assim, eu ia fazer para pincelar de forma geral também o mecanismo. O Campagnolo já falou bastante, né? Então, principalmente o grande objetivo da lei é apoiar as atividades de pesquisa básica e pesquisa aplicada, que são aquelas atividades que geram conhecimento, novos conhecimentos, e também as atividades de desenvolvimento experimental, que são aquelas atividades que buscam a viabilidade técnica dos produtos e processos. Então, um ponto muito importante, reforçando, é que não é a inovação em si, né, que é beneficiada, e sim o esforço tecnológico, o risco tecnológico para se chegar naquela inovação. Então, isso só reforçando também aí o que o Campagnolo disse. Em relação aos benefícios, ele mencionou muito sobre o benefício da exclusão adicional, né, explicou, eu nem vou falar novamente para não ficar redundante, mas eu queria falar um pouquinho sobre os outros benefícios que a lei trouxe. Então, além da exclusão adicional dos dispêndios, que é realmente o principal benefício, que traz maior redução de carga tributária para as empresas, nós temos também a redução de 50% do IPI, incidente na compra de máquinas e equipamentos destinados exclusivamente ao PDI. Então, a empresa que fizer uma aquisição de uma máquina para utilizar de forma exclusiva, ela pode solicitar ao seu fornecedor que já faça um destaque na nota fiscal com redução do IPI, né, e que destaque no corpo da nota que ela é usuária, beneficiária da Lei do Bem, e então ela tem direito a essa redução de 50%. Além disso, nós temos a depreciação integral, também para a compra de máquinas e equipamentos, e a amortização acelerada para a aquisição de bens do intangível. E esses benefícios são benefícios temporários, né, benefícios financeiros, porque a empresa tem o direito de utilizar a dedução no primeiro ano, o ano de aquisição dessas aquisições, mas a partir do momento em que ocorra a depreciação contábil ou a amortização, ela tem que oferecer a tributação. É um benefício pouco utilizado em virtude do controle exigido, né, individualmente por bem, mas e também por ser temporário, mas algumas empresas utilizam. Por fim, nós temos o benefício de redução da alíquota de imposto de renda retido na fonte, redução a zero, para remessas para o exterior, para manutenção de marcas, patentes e cultivares. Então, no momento da remessa, que é o fato gerador do imposto de renda, a empresa tem a possibilidade de fazer já a redução, utilizar essa redução a zero. Tá? Entrando aqui também um pouquinho na parte de dispêndios, porque quando a gente fala da exclusão adicional, que é o benefício que o Campagnolo nos explicou, o que é beneficiado, né? Assim, são as atividades, os dispêndios incorridos, né, pela empresa com aquelas atividades de inovação. Então, eu acho importante a gente destacar aqui quais são esses dispêndios. Então, principalmente a mão de obra, né, que são os recursos humanos empenhados no desenvolvimento daquelas atividades. Os recursos humanos são os principais dispêndios considerados, porque eles normalmente constituem a essência dos dispêndios com PDI, porque eles traduzem, né, a base do trabalho intelectual e criativo que permeia a inovação tecnológica, a inovação nas empresas. Então, esse é o principal benefício. É muito importante ressaltar também que a empresa precisa manter um bom controle de horas das pessoas que trabalham com essas atividades, um bom, até por pessoa, por projeto, porque esses são controles exigidos pela legislação.
Além dos recursos humanos, nós temos os materiais de consumo, que são utilizados na construção de protótipos, testes, que também podem ser beneficiados. Temos os serviços de terceiros, aqui ainda tem um ponto de dúvida, que é em relação ao porte da empresa contratada. Então, a Lei do Bem, ela previu expressamente que os serviços contratados de uma universidade, instituição de pesquisa, micro e pequenas empresas, podem ser beneficiados, né? Então, aqui entra, Jaqueline, naquela sua pergunta, né? No que o Silveira falou, do benefício indireto por parte dessas micro e pequenas empresas. Uhum. No entanto, a Lei do Bem, ela foi omissa quanto à prestação de serviços por médias e grandes empresas. E essa lacuna, ela foi preenchida só pela Instrução Normativa 1187, de 2011, que ela vedou expressamente o uso dos incentivos em relação aos valores pagos a essas médias e grandes empresas para a execução das atividades de P&D, que é o que a gente chama de terceirização das atividades de P&D. Então, quando a gente analisa, né, os serviços de terceiros das empresas, se podem ou não ser beneficiados, nós temos que tomar um cuidado grande, porque a gente só pode beneficiar aquilo que que não se configura como uma terceirização do P&D, porque o desenvolvimento, o trabalho intelectual, o risco tecnológico, ele tem que ser da empresa beneficiária, ok? E, além dos serviços, nós podemos beneficiar viagens atreladas aos projetos, treinamentos, capacitação da equipe técnica também, relacionada aos projetos enquadrados como inovação tecnológica. Ele falou também das condições, né? Voltando aqui, em relação aos dispêndios, ainda só falar um pouquinho que tem os dispêndios beneficiáveis e a legislação, ela também previu alguns que não podem ser considerados, como despesas pagas a fornecedores estrangeiros, então a gente só pode beneficiar despesas pagas no Brasil, né? Obras civis, então construção de um laboratório, de uma estrutura física não pode ser beneficiado, gastos com subvenção econômica, porque já é um subsídio integral do governo, e também, como exemplo, a despesa com depreciação. Passando um pouquinho para a questão das condições, ele falou da questão, né, da empresa ser optante pelo lucro real e de estar apurando o lucro no período, e eu complemento aqui com a questão da empresa estar regular, né, ter regularidade comprovada através de certidões negativas, e o envio do formulário do Form P&D para o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque o não envio acarreta na perda do direito de utilização dos benefícios. Tá? O que eu queria falar aqui um pouquinho é como que a Lei do Bem pode, né, assim, essa foi uma pincelada geral sobre os incentivos, complementando o que o Campagnolo disse, e agora entrando na forma como a Lei do Bem pode ajudar as empresas aí, reduzindo os impactos da crise. Para 2019, principalmente considerando a postergação de entrega do Form P&D para 30 de novembro, como eles disseram, as empresas ganharam fôlego. Então, aquelas empresas que ainda não fizeram a utilização dos benefícios, né, por algum motivo, mas que tenham apurado lucro no período e sejam optantes pelo lucro real, elas ainda têm tempo, ainda têm a possibilidade de utilizarem esses benefícios. E, com isso, gerar um crédito tributário que pode ser utilizado aí a partir do ano seguinte para compensação de outros débitos administrados pela Receita Federal. Então, ainda é uma grande oportunidade, ainda temos tempo para as empresas aí se movimentarem para utilizar o benefício. E para 2020 também temos a oportunidade, porque na maioria das vezes as empresas elas acabam utilizando o benefício apenas ao final do ano, no ajuste lá em dezembro para pagamento em janeiro. Só que as empresas elas têm a faculdade de utilizar esse benefício ao longo do ano. Então, as empresas optantes pelo lucro real anual, elas têm a obrigatoriedade de fazer os recolhimentos mensais, com base nas estimativas, e quando elas fizerem um recolhimento com base nos balancetes de suspensão e redução, elas já podem utilizar esse benefício mensalmente. E as empresas que fizerem opção pelo lucro real trimestral podem utilizar de forma definitiva a cada trimestre. Com isso, ela gera, né, um ganho de caixa já ao longo do ano, que é bom nesse momento de crise. E lembrando que o Form P&D do ano de 2020 é só entregue em julho de 2021. Então, esse é um ponto bem importante em relação
as empresas, né, que ainda não utilizaram e que podem aí se movimentar para poder utilizar. Eu queria falar também um pouquinho, reforçar a questão do pleito, né, que está sendo feito aí para aprimoramento da Lei do Bem. Esse pleito, ele foi feito em parceria com a ANPEI e amplamente discutido também com o governo para aprimoramento. Então, assim, já é um assunto discutido há muito tempo, né? A gente sabe que a Lei do Bem, ela não atende a todas as empresas, mas agora esse pleito ele ganhou muita força em virtude da crise econômica gerada pela pandemia. Então, inclusive, nós temos o apoio do Ministério, do ministro Marcos Pontes, de diversos outros órgãos, inclusive tem senadores que apoiam muito a causa da inovação. Isalci Lucas, ele fez um projeto de lei, que é o 2707, que prevê a alteração desses artigos para que as empresas que estejam em situação de prejuízo fiscal possam continuar apurando os incentivos fiscais para a utilização aí em anos seguintes, quando essa situação se reverter. Então, isso não gera nenhuma redução de arrecadação para o governo, porque a empresa que está em prejuízo, ela já não poderia, já não pagaria imposto mesmo, então isso em curto prazo não teria nenhum efeito na arrecadação. E também um grande argumento é porque a empresa, mesmo estando em situação de prejuízo, ela não deixa de inovar, ela continua investindo em PDI. Então, não faz sentido ela não poder usufruir desse benefício, mesmo que seja para utilização aí nos anos seguintes. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como um recado, né, para as empresas se unirem, se movimentarem, apoiarem esses projetos, para que a gente consiga essa aprovação o quanto antes, porque eu tenho certeza que essa medida vai beneficiar muitas empresas. É isso que eu tinha para falar. Eu fico à disposição para responder dúvidas. Eu queria falar também só uma coisa, em relação a... Né, assim, a gente não consegue passar de forma detalhada tudo, mas nós temos o Guia da Lei do Bem, que é publicado no site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele traz muitos conceitos, muitos casos práticos, boas práticas. Nós temos também o Manual de Frascati, que é o manual de referência utilizado pelo próprio Ministério de Ciência e Tecnologia na avaliação dos projetos. A BGI mesmo já escreveu, né, nós temos um livro sobre Lei do Bem, que é um compilado de todas as regras, de todas as normas. Então, assim, é muito interessante. A Lei do Bem, ele é um instrumento muito importante, muito relevante, principalmente nesse momento. E aí eu sugiro que as pessoas busquem a conhecer mais o instrumento, pesquisar mais, e nós estamos à disposição para auxiliar no que for necessário. Obrigada. Muito bom, Poliana Souza, diretora de operações da BGI, muito obrigada pela sua contribuição. Espero que você continue com a gente para as perguntas na fase final. Com certeza, obrigada. Eu gostaria de convidar agora o Franklin Luzes Júnior, que é vice-presidente da Microsoft Participações, e é o idealizador do FIP-BR Startups e do FIP Inova WE, o qual tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino no Brasil. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Abis, aqui representado pela figura do Rodolfo e da Jamile, pelo convite. Eu vou aproveitar tentar conectar os pontos com o que foi falado pelo Campaiolo de necessidade de expansão de utilização da Lei do Bem e o aperfeiçoamento que está amplamente sendo discutido atualmente nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Fazenda, porque realmente é uma necessidade muito importante a gente ampliar esse fomento à inovação no Brasil. E aí, eu vou usar meus 10 minutos aqui para expor uma reflexão de um tema que eu venho já pelo menos há uns 2 anos tentando, que a Lei do Bem seja revista para a inclusão de fundo de investimentos em participações para que a gente possa apoiar o ecossistema de startups no Brasil. E por que eu falo isso? Eu queria dar um pouquinho mais de contexto para vocês e a gente tentar explicar o racional disso. Primeiro, a Lei do Bem foi criada há 15 anos atrás. De lá para cá, muita inovação aconteceu e a maioria dessas inovações foram criadas
por empresas pequenas, startups, e não por grandes empresas. Então, só para dar um exemplo, eu vou dar exemplos brasileiros, porque se eu ficar falando exemplo lá de fora, vão achar, não, é Estados Unidos, não é Brasil. Vamos falar dos unicórnios brasileiros, aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão hoje no Brasil. Por exemplo, Nubank, iFood, Log, Quinto Andar, Loft, só para citar alguns, todas essas empresas têm valor de mais de $1 bilhão, empregam mais de 1.000 pessoas e não foram criadas em nenhum laboratório de P&D corporativo. Lá fora, por exemplo, Uber, Airbnb, Waze, só para citar alguns exemplos também lá de fora, também não foram criados em laboratórios de P&D de grandes empresas. Muitas delas nem em laboratórios de faculdade foram criadas. Então, alunos de faculdade criaram na casa dos pais, na garagem, né, como dizem os livros. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, porque realmente, se a gente quer fomentar inovação e disrupção e ideias fora da caixa, a gente precisa realmente ajudar que essas empresas cresçam e prosperem. E para elas prosperarem, o que tem em comum todas elas é que elas receberam investimento de risco por meio de fundos de investimento. Todas elas, Nubank, iFood, Log, Quinto Andar, que eu citei, receberam investimentos de fundo. Isso é muito importante porque, citando um outro estudo aqui também, da Anjos do Brasil com a Grant Thornton, para cada R$1 investido em startups, resulta em R$5,84 sendo criados na economia local, dos quais 2,21 em impostos e contribuições para o próprio governo. Então, é um dado que você também fomentar o ecossistema de startups, você está gerando economia numa razão de 1 para 5. Além disso, muitos também questionam, mas o governo está num momento de arrecadação complicado, tem aí uma crise econômica, nova crise sendo criada, e aí eu também trago alguns dados importantes. Segundo uma pesquisa da Lavica, que é a Latin America Venture Capital Association, em 2019, que é o dado mais recente que a gente tem, no Brasil, toda a indústria de Venture Capital alocou $2,49 bilhões, 2,5 bilhões, só para arredondar aqui. Então, toda a indústria no Brasil. Como vocês sabem, o PIB do Brasil é quase $2 trilhões, 1,847. Então, estamos falando aí de muito pequenininho. Se a gente comparar com a arrecadação de impostos no Brasil em 2019, nós tivemos 1,5 trilhão em reais, em dólar dá 292 bilhões. Então, se a gente comparar o gasto da indústria de VC com o imposto pago, arrecadado, é 0,85%. Então, eu falo isso porque muitos também, o pessoal, quando a gente fala com a Fazenda, com a Receita, o impacto gerado, o que vai acontecer se a gente liberar a lei do bem para fundo, zero. Se toda a indústria de VC do Brasil, que não fosse apoiada, é 0,85%. Então, isso eu acho que também desmistifica que a gente também não está falando de algo que vai gerar um impacto brutal. Por último, a gente também, se a gente conseguir aumentar o número de empresas sendo apoiadas, vamos dar um exemplo, né? A gente tem 4 benefícios que eu acho fundamentais para o governo prestar atenção da inclusão dessa linha nova, inclusive a Poliana citou a Ampay, já está incluído o pleito, esse pleito de permitir que invista em fundos de investimento, está lá. Mas quais são os 4 benefícios que eu acho importantes a gente ter em mente, todos vocês que estão nos ouvindo? Primeiro benefício, quando você faz investimento via fundo em participações, ele é altamente regulado, ele é regulado pela instrução normativa da CVM 578, ele é auditado, ele tem todos os requerimentos legais de segurança, como se fosse um projeto de inovação aberto, empresa pública, ele tem muito rigor. Então, dá uma segurança muito forte para que a gente tem monitoramento do dispêndio, a gente tem monitoramento de onde está indo os investimentos, a gente tem a segurança, inclusive, jurídica para as grandes empresas, porque um fundo também não tem risco fiduciário e trabalhista. Lembra que quando a gente investe
a gente também não quer o que é um risco, né? A startup pode morrer. Dados do Sebrae, 70% não chegam a 5 anos, então a gente também não quer também ter um risco de ter o problema de pagar a conta. E essa modalidade resguarda esse risco. Então, é bom para os dois lados. É bom para a empresa, a corporação que está alocando nessa modalidade, e é bom para o governo que tem a segurança de monitoramento. Segundo benefício é a geração de empregos. Só para citar os nomes que eu citei, Nubank, dados da pesquisa da Distrito Unicórnios, da Mining Report. Nubank, 2.500 funcionários. iFood, 2.700 funcionários. Log, 1.300. Loft, 3.400. Então, a geração de funcionários, leia-se, pagamento de imposto, pagamento de FGTS, pagamento de toda aquela... Então, para o governo também, ainda mais num ambiente de crise econômica, fomentar emprego e a manutenção desses empregos é muito estratégico. Terceiro benefício, como a lei do bem favorece todos os setores do Brasil, a gente também não vai ter risco de beneficiar um ou outro segmento, que é o questionamento com a OMC ou CDE, que tem, por exemplo, um debate recente da lei da informática, que privilegiou um segmento e a gente teve que ajustar, inclusive publicou em maio agora um novo decreto para tentar colocar o Brasil em consonância. A lei do bem é todo segmento. Então, como foi citado aqui, a empresa com lucro real, qualquer empresa pode se beneficiar. Então, é uma lei econômica que a gente está dando o benefício para todos. Isso é muito melhor, porque a gente também está vendo vários setores criando os seus puxadinhos. É o setor elétrico, é o setor de telecomunicações, é o setor de informática, e isso é ruim, porque quando você olha o mundo, pode dar problema com relação a esses órgãos de OMC, OCDE. Então, eu acho que é um terceiro benefício. E o quarto, que eu deixei por último, porque talvez é o melhor de todos, é que você investir em fundo, você espera ter um retorno em troca. A maioria dos fundos de investimento de risco espera que, em 10 anos, a empresa retorne o capital. Então, faz com que essa modalidade seja autossustentável. A gente consegue reinvestir o capital ao longo dos anos, que é o exemplo, inclusive, que muitos grupos, inclusive a própria Microsoft Participações faz. Você torna que as suas ações, os seus grupos tenham chance e recursos para retroalimentar o investimento sem depender de pedir novos recursos para as corporações ou para a nave-mãe, no caso de uma empresa internacional como a Microsoft, pedir recursos aos Estados Unidos. O próprio projeto no Brasil pode se pagar. E isso também é muito, muito bacana, porque faz com que a gente tenha estruturas no Brasil que possam ser perenes, que possam estar ficando vivas e sendo tocadas independente do humor econômico ou do humor do mercado. Então, eu acho que por tudo que eu procurei trazer aqui, eu queria pedir ajuda da sociedade, das associações, dos grupos, para que a gente se unisse, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, para a gente realmente tentar fazer com que essas medidas de aperfeiçoamento sejam de fato aprovadas em Brasília, lembrando que é uma lei, então tem que ser votada em Congresso, na Câmara, no Senado, precisa ser regulamentada pelos ministérios depois que é aprovado, enfim, é um longo processo, mas como eu falo, né, para você construir o Taj Mahal, você precisa botar a primeira pedra de mármore. Então, vamos colocar a primeira pedra de mármore e vamos torcer para que a gente consiga aprovar esses benefícios, porque eu tenho certeza de que o Brasil vai poder se beneficiar muito. O Brasil tem muita criatividade, o Brasil é muito empreendedor, tem que ser empreendedor, né? Porque o Brasil, com essa confusão toda que a gente tem no Brasil, realmente é muito resiliente o povo brasileiro. A gente realmente tem toda a condição de fazer muito e ser reconhecido, né? Que é outro ponto, né? Eu falei dos unicórnios, o Brasil tem 7. Contra 103 da China, contra 23 da Índia. Então, a gente está muito distante ainda de países, e eu queria ver o Brasil cada vez mais, com mais inovação e mais unicórnios. Agradeço aqui e também me coloco à disposição na hora de perguntas e respostas. Obrigado. Muito obrigada, Franklin.
Eu gostaria de convidar agora os membros da ABS, a começar pelo senhor Dr. Manuel dos Santos, que é diretor jurídico da entidade. Eu vou ser bem rápido, porque como eu vou ser mais crítico, eu quero ser o menos impertinente. Então, quanto menos falar, menos... nós temos a Jamile nos convidou, há uns 3 anos, para fazer uma palestra dentro da Universidade de São Paulo, um grupo de desenvolvimento de pesquisa, e a minha apresentação era sobre a lei do bem, e a frase inicial é lei do bem, entre parênteses, pouco. É a típica lei do bem pouco, porque o conjunto, vocês viram a apresentação técnica, tanto do representante do MCTI quanto da Poliana, é muito pouco para oferecer. Passado já 16 anos da lei, é quase nada o que o governo oferece hoje de incentivo à inovação. Poder lançar o valor, 60% dos gastos uma segunda vez, na verdade eu estou ganhando 34% do valor que eu posso deduzir 2 vezes, 34%, de 60%, estou falando de 22%, 23% de economia sobre o investimento que eu faço. E mais a redução do IPI, como nós sabemos, os bens fabricados no Brasil gozam do processo produtivo básico da lei de informática, então, na quase totalidade dos bens investidos no Brasil tem um valor de IPI minúsculo. Então, aproveitar, conseguir a redução do IPI desses bens adquiridos aqui dentro, representa muito pouco. A depreciação acelerada, eu acelero o lançamento como despesa, mas em algum momento eu ia poder lançar. Então, na verdade, só estou adiando o pagamento do imposto, mas no segundo momento, é que nem a gente pegar uma receita e diferir, quando a gente difere a receita. No mês que eu reconhecer aquela receita, ela se acrescenta ao meu lucro, então só adia o momento de pagamento. Mas o que mais preocupa em relação à lei do bem é o alcance. Quando a gente lê o artigo que define o que seria a inovação, a gente tem uma vontade muito grande de fazer investimentos, a empresa fica estimulada. Deixa eu ler para vocês o artigo aqui. Me perdoe. O que é investimento e inovação? É dedução para efeito de apuração do imposto de renda, do valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração. Com o quê? Com pesquisa tecnológica e o desenvolvimento de inovação. E aí, quando ele vai definir o que seja desenvolvimento e inovação, ele fala que é a agregação de novas funcionalidades, parágrafo 1º, tá? Desse artigo, de recursos, de características técnicas incrementais no bem. Bom, quando eu olho para, digamos, um controlador de emissão de gás carbônico nos veículos, se eu desenvolvo um novo equipamento que vai ajudar a diminuir, lançar menos gás carbônico no universo, eu estou contribuindo para o desenvolvimento. Se eu coloco uma cortina, desenvolvo uma cortina para colocar de segurança, em vez de ser uma airbag em cada banco para proteger o grupo, eu estou melhorando o desenvolvimento. Olha para a minha atividade de informática. No dia em que eu coloco o meu software, eu migro o meu software para que ele seja acessível pelas nuvens, disponibilizado em SaaS, por exemplo, eu estou tornando esse software mais competitivo. No dia em que eu crio um novo módulo para o meu sistema, eu estou tornando esse software mais competitivo, melhorando as funcionalidades. Quando nós tivemos um caso recente de um aplicativo que foi aí objeto de invasão pelo uso enfim, os invasores durante uma conferência, várias conferências. Em pouco tempo, em menos de uma semana, eles desenvolveram ferramentas de proteção para evitar que esse aplicativo... Ora, o conceito definido pelo artigo 17 da Lei 196 permitiria uma ampla dedução de tudo quanto é melhoria que eu faço. E eu estou falando, gente, de bens de desenvolvimento para carros, para uma caneta, para um computador,
para um veículo, para um aparelho, um eletrodoméstico. A lei de inovação, ela tem esse propósito de estimular o desenvolvimento, a evolução, amplo, em amplo setor. Agora, quando nós pegamos o nosso conjunto de associados, ao final de um ano, faz esses dispêndios e apresenta o MCT e faz a prestação de conta, o que a gente vê, número 1, é uma demora, às vezes tem casos relatados por associado de 3 anos para analisar o projeto de investimento feito em um determinado período. Então, eu tenho a chance, depois de 3 anos, de ter que refazer o lançamento, reconhecer dedutibilidade, lançar no lucro real e apurar os encargos desse dispêndio não autorizado. Segundo, eu tenho uma demora, uma falta de definição nos motivos que levaram àquela impugnação. A gente tem despesas que são impugnadas e as justificativas que são apresentadas para a empresa para que aquele gasto não seja considerado investimento em inovação são tão fraquinhas, tão singelas, que a empresa não sabe o que fazer para, nos próximos gastos, ela se aperfeiçoar e conseguir demonstrar melhor aquele investimento. E o próprio conceito, como é uma definição de subjetividade, eu posso achar que colocar o meu software nas nuvens, migrá-lo para a disponibilização em nuvem, é uma inovação. E os técnicos que fazem análise entendem, isso não é inovação. Quando eu coloco o mecanismo para evitar que o meu aplicativo de audioconferência seja invadido, eu posso entender que isso é inovação. O MCT e os técnicos responsáveis pela análise têm uma visão diferente. Então, o que a gente precisava fazer, primeiro, além de tentar ampliar o conjunto de atividades que sejam estimuladas a usar a lei do bem, seria uma flexibilização, seria um decreto regulamentador, eventualmente até a própria alteração da lei do bem, para permitir que um universo maior de gastos com melhorias, com novas funcionalidades, com novos recursos, com novas características, pudessem ser admitidos como incentivados. Ainda que esse caminho, que essa abertura passasse por uma pré-aprovação do projeto. Eu faria um recurso sumário, uma apresentação sumária do que eu estou querendo fazer e pergunto ao MC, isso aqui é inovação? Se ele falar, eu faço investimento, e não do jeito que é feito hoje. Eu faço, e alguns anos depois eu vou saber que aquele meu gasto não foi incentivado. Segundo ponto, o Frank, eu nem vou falar mais, porque o Frank ainda não ficou careca, não sei por quê, porque há pelo menos 12 anos eu ouço o Frank estimulando que o governo autorize que se seja permitido fazer investimentos em empresas, em fundos, que dedicam todos os seus recursos à inovação, e até hoje o governo não teve, não deu uma força grande para esse tipo de postura. E o terceiro, que a gente vê assim muito, poderia estimular outras empresas a fazer investimento, por que as empresas tributadas pelo lucro presumido não podem fazer esse aproveitamento? Qual é a razão? Qual a diferença do gasto para uma empresa que opta pelo lucro real e uma empresa que opta pelo lucro presumido para poder ter um investimento em inovação ser estimulado? E um outro tema que muito bem a Poliana colocou, né, é também a questão do diferimento dos gastos. Esse ano de 2020, eu resolvo que eu vou fazer um investimento de 20 milhões de reais no novo projeto. Eu estou estimando que eu vou ter um lucro de 100 milhões de reais. Vem a pandemia e o meu lucro cai para 3 ou 4 se não der negativo. Aquele investimento que eu fiz nesse ano, quando a empresa tem um prejuízo, ela pode diferir aquele prejuízo que ela tem em um determinado exercício e abater do ano seguinte. Existe um limite de 30%, né? Eu não posso abater no exercício seguinte mais do que 30% do meu lucro do exercício seguinte com prejuízos anteriores, mas eu posso fazer isso. Por que o investimento com o P&D também não passa a ser controlado pelo LALUR, né, pelo livro de apuração do lucro real, e me permita, num segundo momento, 2 anos depois, 3 anos no ano que eu tiver lucro, aproveitar aquele gasto? É isso que a gente pretende. Então, além da lei ser muito tímida, os incentivos que a lei 11.196 propõe sejam muito pequenininhos, há uma demora na análise dos projetos,
há uma restrição do alcance do que seja investimento e inovação, e há uma restrição para que empresas tributadas pelo lucro presumido possam usufruir do benefício, e há uma restrição para que empresas que no ano do investimento tenham prejuízo possam aproveitar. Então, a gente acredita que esses mecanismos, além da própria ideia de permitir investimento em fundos de investimento dedicados à inovação, como incentivado. São esses os pontos que a ABS entende que poderiam ser aprofundados e aperfeiçoados no projeto. Muito bem, Manuel dos Santos, muito obrigada. Eu gostaria de convidar o senhor Andrei Gutierrez, que é diretor de Relações Internacionais e Assuntos Regulatórios da IBM Brasil, além de coordenador do Comitê Regulatório da ABS e do Movimento Brasil País Digital. Olá, obrigado, Jaqueline. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Aí eu queria pegar um pouquinho nessa situação aqui de ter vários chapéus, né? Então, eu queria aproveitar e não entrar no começo nos detalhes específicos da lei e retroceder um pouquinho a nossa discussão aqui para falar um pouco, porque a gente olha muito e a gente tem de discutir muito sobre, né, estímulos governamentais, investimento em P&D, da perspectiva, sobretudo, né, aí do ponto de vista fiscal da empresa, né, e dos estímulos para esse tipo de investimento. Mas é um aspecto importante a gente olhar, né, e sobretudo quando a gente está falando em investimento em tecnologia e digital, né, é importante que a gente olhe para esse estímulo como uma estratégia de país, não meramente como um estímulo para as empresas investirem em P&D. Então, é importante a gente tratar a lei do bem e todas as outras, né, todo o arcabouço de investimento em P&D no Brasil, e, sobretudo, né, em P&D na área digital, como uma estratégia de país, sim, que quer se colocar aí no século XXI, que quer se inserir, né, de maneira competitiva na pesquisa e desenvolvimento internacional e nas cadeias globais de valor, que são cada vez mais movidas, né, por elementos da transformação digital. Né? De outra maneira, as cadeias globais de valor que estão aí a gente já vê uma integração aí com a globalização, né, que vem já desde a década de 80, 90, muito forte, né, da automação e etc., tem tido, né, uma ampliação do componente dos serviços digitais e produtos digitais, né, mesmo na própria manufatura, né, isso tem feito a diferença nos termos de trocas de um país. Então, dito de outra maneira, e eu gostei muito da explanação e dos números que o Franklin trouxe, porque também do ponto de vista nacional, quando você fala em investir, né, na inovação digital, em pesquisa e desenvolvimento digital, você está trazendo, né, o investimento, acho que ele falou de 1 para 5, né, de geração de R$1 investido, você traz 5 e depois isso você traz impostos, ou seja, se a gente quer gerar riqueza, renda, empregos, né, e competitividade nacional, que também significa, né, a geração de divisas por meio de exportação de serviços, é essencial a gente ver como que um mecanismo como, né, a lei do bem ou outros estímulos a P&D, né, e sobretudo pesquisa e desenvolvimento aplicada, né, que a gente está vendo aqui, são pesquisa e desenvolvimento que a empresa vai fazer, que está querendo resolver um problema, né, um problema ali iminente de necessidade da população, de necessidade das pessoas, das empresas, dos ecossistemas produtivos. Então, isso são estímulos governamentais com externalidades positivas que merecem, sim, né, a sua manutenção e merecem, sim, a gente trabalhar, e aí atendendo, né, o apelo do Franklin, né, aos pleitos do Dr. Manuel, merecem sim que a gente, e da ANPEI também, né, que a Poliana trouxe aqui, merecem sim que a gente faça, né, uma ampla coalizão nacional em defesa, né, não só desse estímulo, mas de outros estímulos, a P&D, sobretudo com foco em transformação digital, com foco, né, em inovação digital, e que a gente, sobretudo, melhore
seja no curto prazo, né, com a questão aí que a gente já discutiu das empresas em prejuízo fiscal ou não, ou no médio e longo prazo com outros elementos que o doutor Emanuel trouxe. Mas, então, eu acho importante frisar que investir em P&D, né, desse ponto de vista e sobretudo na área digital, não é meramente um estímulo, né, tributário fiscal para as empresas, é uma estratégia de país. E aí eu pego aqui e tiro o meu chapéu aqui, né, do Movimento Brasil País Digital, da ABS, e pego um pouquinho também carona, né, no meu chapéu de executivo da IBM. E também para dar um pouco um depoimento, né, do que tem sido feito, é lógico, com o recurso da empresa, mas em boa parte estimulado por esses estímulos e pela própria lei do bem, né? A gente tem um centro de pesquisa, a IBM, aqui no Brasil, desde 2010, esse ano está completando 10 anos, é um centro de pesquisa aí que está integrado, né, nos laboratórios da empresa, que são 12 laboratórios em 6 continentes, que estão trabalhando aí juntos, né, para pensar inovação, para pensar pesquisa aplicada nas diferentes áreas de computação em nuvem, de inteligência artificial, de blockchain, de internet das coisas. Então, é interessante a gente ver como já dá para, em 10 anos, para a gente já oferir alguns resultados interessantes, né? E como que isso faz a diferença. Eu estou mencionando aqui DBM, mas você tem a Microsoft, você tem a TOTUS, você tem diversas outras empresas que também usam benefício, né? São associadas da ABS, e que tem também os seus dados aí para mostrar, mas a gente está falando aqui, por exemplo, de patentes, né? A IBM, se você for pegar o investimento inteiro no mundo, a gente não divulga por questão de relações com investidores, investimentos em países ou regiões, mas em P&D são cerca de 45 bilhões de dólares em investimento, né, no último ano, e desse total aí, você vê um resultado de a IBM no mundo, né, nos Estados Unidos, pelo 27º ano consecutivo, é a campeã nacional de publicação de patentes. E aí você tem... e é interessante você ver que dessas patentes que foram publicadas, né, ao todo, acho que, se eu não me engano, foram 9.300, cerca de 9.300 patentes. Você já tem esses pesquisadores aqui do laboratório no Brasil participando dessas patentes que foram registradas, ou seja, um número crescente. Em 2017, só para dar uma ideia, foram 44 patentes com participação de pesquisadores brasileiros. Em 2018, foram 56. Já no ano passado, esse número subiu para 74 patentes. Então, a gente começa a ver que essa pesquisa e desenvolvimento que é produzido aqui no Brasil está, assim, integrada, né, ao que está sendo produzido lá fora, né, junto... ajudando a levar, os questionamentos, né, e as necessidades prementes aqui da produção da sociedade brasileira lá para fora, como trazendo, né, o que tem de inovação e de solução de questionamentos, de soluções lá de fora. Então, esse eu acho que é um aspecto muito interessante que a gente tem que levar em conta também, nessa inovação global cada vez mais veloz, né? Se a gente for comparar, olhar aí para um big picture de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que você estimulava pesquisas, né? Você tinha, né, a possibilidade de grandes pesquisas saírem de maneira individualizada ou num país, cada vez mais essas pesquisas têm que ser feitas em ambientes dinâmicos, né? E isso tem sido feito, sobretudo, por meio desses ecossistemas internacionais. E aí eu trago outros exemplos que eu acho interessante. Desde 2017, foi criado aqui no Brasil o Nanolab, que é um investimento que faz parte, né, de um investimento total de cerca de 4 milhões de dólares, e você está combinando nanotecnologia aplicada aí com a internet das coisas para a área de óleo e gás, para a área de agricultura, para a área de saúde. Então, você já começa a olhar e ajudar, né, com essas pesquisas, o país, né, se a gente for olhar o agronegócio brasileiro, ele é competitivo, ele precisa se manter competitivo, né, e cada vez mais buscar se diferenciar dos outros países. Então, a gente vê que
esse investimento em pesquisa, em P&D muito forte na área de transformação digital, ele está assim, ele vem combinado com outras áreas do país, né, que o país ou quer ser competitivo ou já tem competitividade. Então, ainda dando alguns exemplos de P&D, teve uma dessas patentes que eu mencionei agora do ano passado, que é muito interessante, foram 2 brasileiros, uma patente que ela começa a trabalhar na área de previsão meteorológica usando, né, a centralização nas pessoas e não necessariamente no sistema. Então, ela vai ver aonde tem área de maior concentração de pessoas para que você possa ter uma previsão mais rápida, uma curiosidade melhor. A gente tem um outro exemplo, aqui no Brasil também, uma solução integrada com a Índia, né? A gente fez o Watson Decision Platform for Agriculture, né? Uma plataforma que usa o Watson para decisões na agricultura. Então, isso aí você está combinando inteligência artificial, internet das coisas, análises climáticas, que a gente sabe que é muito importante, né? Que as decisões na área da agricultura possam ser precisas e combinadas, né? Com geolocalização, né? Para auxiliar na plantação, na colheita, isso é extremamente importante. Um outro exemplo que eu trago aqui, ainda na área de agricultura, né, foi lançado em 2018 um dispositivo chamado AgroPed, 100% brasileiro, que ajuda os agricultores a fazerem testes rápidos, seja no solo ou na água, para fazer análise química, né, e isso por meio de tecnologias de inteligência artificial, auxilia na rapidez desse tipo de análise. Saindo do campo de agricultura, a gente tem outros tipos de pesquisa, como, por exemplo, o Boticário, né, recentemente anunciou que está usando inteligência artificial, foi montado um sistema junto com o laboratório aqui da IBM no Brasil, que eles analisam centenas de milhares de fórmulas e milhares de componentes, né, de matérias-primas, para você gerar um perfume, né, e buscar, lógico, aqueles diferentes tipos de combinações que poderiam ser mais agradáveis ou acessíveis, ou, né, que poderiam atender ao mercado brasileiro. Então, esses são alguns exemplos. Outro exemplo que a gente lançou o ano passado foi um centro de pesquisa, né, o anúncio que a gente fez, IBM, FAPESP, um centro de pesquisa em engenharia e inteligência artificial, o primeiro centro de pesquisa no Brasil. Então, a IBM e a FAPESP se comprometeram, cada uma, a colocar aí cerca de $500 mil por ano, um investimento que pode ir de 2 a 10 anos, né, nesse que é o primeiro centro de inteligência artificial, com foco em recursos naturais, agricultura, meio ambiente, saúde e finanças. A USP foi selecionada, né, para ser aí quem vai, de fato, albergar esse centro de pesquisas, já tem aí o espaço, a Nova USP, e a gente espera que isso seja lançado em breve. Então, assim, eu trago esses exemplos para a gente dizer que é importante acreditar no P&D, é importante que tenha estímulos em P&D, é importante que esse investimento ele esteja olhando o que está acontecendo em escala global, né? A gente precisa ter uma visão sempre nacional e internacional, focando não só a inovação nacional, mas a competitividade. Isso aí tem que estar, é um pilar estratégico para o Brasil. E aí tem outros elementos, mas eu vou ficar por aqui. Agradeço mais uma vez o convite, parabenizo a ABS por esse debate e reforço aí as palavras do Franklin, da Poliana e do Dr. Manuel, de que vamos fazer esse task force, essa ampla coalizão, seja para manutenção desse e de outros estímulos, como para o aprimoramento da lei do bem. Muito obrigado. Bacana, Andrei, muito obrigada pela sua contribuição. Para começar o nosso debate, eu gostaria de lançar aqui a questão que o Dr. Manuel levantou, que eu achei bastante relevante, que é a análise subjetiva do que é inovação. Andrei e Franklin também mencionaram essas questões, e eu percebi que, apesar do Andrei ter citado a Universidade de São Paulo, a FAPESP, eu percebi que falta ainda uma participação mais efetiva da academia nesse processo. Como é que vocês veem esse universo?
Franklin quer comentar? Sim, pode, sem problema. Primeiro, eu acho que a universidade tem um papel muito importante, porque a maioria dos grandes empreendedores criaram as suas empresas na época de estudante, então você pega aí Steve Jobs, Bill Gates, Sergey Brin, etc. Então, a faculdade tem um papel, inclusive, de fomentar o empreendedorismo para eles serem empreendedores. Pesquisa do Global Entrepreneur Monitor mostra que já 50% dos alunos de hoje em dia no mundo querem ser empreendedores, então ele tem um papel importantíssimo. E o segundo papel é que as próprias universidades têm as suas incubadoras, né? Que ajudam também que os alunos... Eu mesmo, antes de formar a Microsoft, tinha minha empresa, fui incubado na PUC do Rio de Janeiro, né? Então, é um exemplo, eu tive minha empresa, vendia minha empresa, então eu até fiz um lado de sucesso que não é muito comum, né? A maioria das empresas morre, eu não morri, graças a Deus. Vim até para a Microsoft. Mas ela tem um papel muito grande, porque esses jovens talentos precisam de apoio, eles não têm ainda conhecimento apropriado, não tiveram empresa. No meu caso, foi meu primeiro emprego, eu estava no 4º ano, já abri a empresa, então você tem muito que conhecer, e aí a faculdade faz um papel fundamental, né, nessa parte, tá? E quanto a reconhecer inovação, só aproveitando também o último dado, o investir em fundo facilita muito, porque quando você faz o investimento em fundo, você já está comprovando, então não tem glosa. Você aportou o capital no fundo, está comprovado que você está fomentando, porque o fundo tem a obrigação de investir, até porque o dinheiro não pode ficar parado no fundo, tá? Uma regra da CVM. O dinheiro não pode... Você pode botar o dinheiro em caixa e ficar na renda fixa, tá? Então, você tem que realmente alocar o dinheiro nas startups. Então, eu acho que aqui também resolve uma preocupação que o doutor Manuel colocou, que é esse problema das glosas, essas coisas da incerteza de 3 anos e tal. Isso é uma preocupação muito grande e até esse modelo de investimento em fundo resolve isso muito facilmente, tá bom? Mas passo para os outros colegas também. Obrigado, Jaqueline. Bom, comentando rápido, eu acho que é importante você buscar, né, a inovação aí e somar forças aonde é possível, né, e fazer parcerias aonde é possível. Seja com startups, o Franklin mencionou, seja com os desenvolvedores. Eu acho que assim, a gente tem que olhar também de uma perspectiva holística todo esse ambiente. E eu volto mais uma vez, eu estou com foco, né, na transformação digital brasileira e um projeto de nação brasileiro. Eu acho que a P&D, a pesquisa e desenvolvimento, sobretudo, ela está atendendo a esse interesse estratégico, que tem que ser olhado e analisado aí de diferentes perspectivas. Uma delas é a infraestrutura, né, que quando a gente está falando de transformação digital, é conectividade, é data centers, né? Tem que olhar também a questão da educação, da qualificação profissional, que o Franklin mencionou ali, né? Como é que a gente está trabalhando para esses novos jovens, né, se qualificarem com as competências do futuro, com as competências que, né, o mercado está exigindo, que a sociedade está... Não é o mercado, a sociedade está exigindo, baseado, né, nas soluções digitais. Olhar para a requalificação profissional, para a formação profissional, né? A requalificação é o que a gente está fazendo como Estado, de políticas de Estado, para requalificar os profissionais que estão aí, que eventualmente possam vir a perder competitividade, né? E precisam se requalificar para continuar no mercado de trabalho, né? Olhar para o ecossistema, quando a gente fala de inovação, o Franklin mencionou as startups, a IBM tem desde o ano passado o Open Venture também está investindo e integrando startups. A gente também, eu acho que tem que olhar também para todo esse ecossistema de desenvolvedores, né, que estão aí desenvolvendo e fazendo pesquisa, né? A gente tem algumas iniciativas também com a comunidade de desenvolvedores, tem que olhar para eles, né? Então, eu acho que é um aspecto holístico que a gente tem que ver, e na área de P&D, sim, trabalhar com as universidades que estão fazendo pesquisa de base, trabalhar com as universidades que estão fazendo pesquisa aplicada. Você tem lá em Pernambuco, né, o Porto Digital, que está fazendo um trabalho também, que é referência nacional. Você tem outros, né, outros polos no Sul, né, em Campinas você tem outros polos. Enfim, é importante sempre somar forças aonde é que está,
né, a pesquisa de base ou a pesquisa aplicada. E eu faço referência também, é importante a gente olhar o lado do governo que está avançando. Se eu não me engano, não sei se foi o ano retrasado, que foi publicado o marco legal de pesquisa ciência e tecnologia, de pesquisa e inovação. Esse marco legal já começou a trazer elementos para que as empresas possam sentar com as universidades e você ter um elemento mais pacífico para trabalhar e para somar forças. Então, foi um grande avanço também que a gente começa a ver nesse sentido, e eu acho que vai começar a ter frutos mais para frente, né? Ok. Poliana, eu queria que... Poliana está com a gente ainda? Ok. Eu queria que você avaliasse essa questão do baixo número de adesão de empresas à Lei do Bem. O MCTIC disse que está muito relacionado ao desconhecimento da lei. Você compartilha com essa afirmação? Eu compartilho dessa opinião. Eu acho que algumas empresas não conhecem o instrumento da Lei do Bem, mas associo também essa baixa utilização a uma insegurança jurídica também. Muitas empresas têm receio ainda de utilizar a Lei do Bem, e aí eu até uso um pouco do que o Manuel falou em relação à questão do prazo de aprovação daquele projeto, né? Ele até mencionou que seria melhor se a gente tivesse primeiro aprovação para depois utilizar. Eu acho que eu discordo um pouco desse ponto, porque eu acho que isso foi um grande avanço que a Lei do Bem trouxe quando a gente compara o antigo instrumento que era o PDTI e o PDTA. Então, antes a gente precisava realmente submeter um projeto para aprovação do Ministério para depois utilizar os benefícios decorrentes desse incentivo. Mas eu concordo com ele quando ele menciona assim, a demora, né? Então, nós estamos em 2020 e o Ministério começou a avaliar os formulários de 2017 agora. Então, a gente ainda precisa de um aprimoramento muito grande em relação ao processo, porque isso acaba gerando uma insegurança muito grande nas empresas também. Porque você utiliza... Então, você está em 2017, você utilizou o benefício lá em 2017, você prestou contas em 2018, nós estamos em 2020 e ainda não temos previsão de quando esse parecer vai chegar. A empresa já utilizou o benefício, então ela pode, se ela tiver eventualmente alguma glosa, ela vai ter que voltar e recolher os tributos com juros e multa. Então, eu acho que essa insegurança também é muito ruim para as empresas, além do desconhecimento também. A gente procura fazer essa, né, assim, fazer essa divulgação do instrumento. A BGI tem, assim, a gente, de várias formas, publicação de conteúdos nas redes sociais, com associações, né, com os diversos órgãos, mas realmente ainda é muito pouco divulgado. Talvez um mecanismo, me permita, para diminuir um pouco a segurança, seria a gente fazer, como faz com a apuração do ICMS, por exemplo, que entrega a guia de informação e apuração, se a cada mês do dispêndio a gente já pudesse fazer o encaminhamento para o Ministério, independente de esperar o final do exercício, né? E também tivesse, quando a gente tinha o processo de aprovação de software, na época era a CEI, depois era o CEPIM, eu não poderia fazer a comercialização do software enquanto eu não tivesse o produto cadastrado pelo governo. Mas eu mandava o pedido de cadastramento, e se a CEI não analisasse o projeto em 90 dias, o processo, ele estava automaticamente cadastrado. Então, precisava criar um mecanismo que, se a empresa fizer a prestação de contas, mandar para o MSTI, passar um determinado período, se a gente pudesse fazer prestação de contas mensais, eu diria que 180 dias. Não houve aprovação, não houve impugnação, o valor está aprovado. Acontece muito isso, por exemplo, com um mecanismo que é muito usado no Brasil, que é o DCTF, né? O perde conta. Quando você tem impostos retidos, você faz a compensação e ainda sobra um saldo, você pode usar aquele seu crédito para poder amortizar outros tributos com a Receita Federal que você está devendo. E você preenche um perde-conta. Um do crédito, e à medida que você vai utilizando, você vai prestando perde-contas filhotes para dizer, ó, gastei aqui, gastei acolá.
Se passar 5 anos e a Receita Federal não analisar a minha compensação, ela está automaticamente aprovada. Era preciso que tivesse um mecanismo desse para aumentar um pouco a segurança de quem faz investimento em P&D. Mas só te respondendo, no caso da Lei do Bem também é assim, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia ele vai fazer a análise técnica dos projetos, mas é a Receita Federal que tem o condão de fiscalizar as empresas e fazer uma eventual autuação no que se refere à utilização dos incentivos. E também a empresa está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos. Se a empresa não for fiscalizada nesse período, a Receita perde o direito também de fazer uma autuação. Então, isso é da mesma forma como a análise da Perdecop. Mas mesmo assim há uma demora, né? Porque vamos supor que o Ministério de Ciência e Tecnologia glose alguma empresa, né? Alguns projetos de determinada empresa, e isso vai se arrasta aí por 2, às vezes 3 anos. A empresa, se ela quiser fazer o recolhimento de forma espontânea, ainda assim ela tem juros e multa de todo esse período, né? Ela pode aguardar ou não uma eventual fiscalização da Receita, mas se ela quiser se antecipar e recolher isso, ela tem esses encargos. Me permita fazer o trabalho da moderadora, você me permite fazer uma pergunta para a Poliana? Claro. Então, tá bom. Uma coisa que fica muito... eu confesso como advogado que também tenho dúvida, é que o artigo 17, 18 e 19, ele fala em despesas. E, na verdade, quando a gente fala em investimentos em pesquisa de desenvolvimento, tecnicamente, eu não estou falando de uma despesa, eu estou falando de um investimento que eu deveria estar amortizando, tá imobilizando, depois amortizando ao longo do tempo. Então, esse é um ponto do projeto de lei, da Lei do Bem, que pouco se fala, que no momento em que a Receita admite o Ministério da Ciência e Tecnologia que aquele valor está abarcado pela Lei do Bem, eu tenho também a ratificação de que esse dispêndio pode ser lançado como custo daquele exercício. Eu não preciso amortizar não preciso imobilizar para amortizar ao longo do tempo. Então, isso é uma vantagem indireta de fazer investimentos aprovados pela Lei do Bem. É a antecipação do lançamento com despesa do próprio gasto que eu tenho no projeto. É isso, Poliana? É isso, porque a legislação ela fala de despesas classificáveis, dispêndios classificáveis como operacional. Então, tem muitas empresas que realmente contabilizam essas despesas como ativo. Isso, inclusive, é até uma própria orientação do próprio CPC 04. Então, os gastos com desenvolvimento devem ser ativados e os gastos com pesquisa devem ser despesados. Então, a legislação permite que você utilize o benefício, mesmo que esses dispêndios não estejam registrados como despesa, porque isso aí é uma exclusão fiscal. Então, você tem essa possibilidade, sim. É a natureza do dispêndio que importa, e não a contabilização deles. Obrigado. Te respondi? Perfeito. Muito obrigado. Bacana. Continuando aqui, eu queria saber de vocês. Esse é um momento de revisão ou de aperfeiçoamento da lei, justamente em função dessa crise econômica que o Brasil está vivendo e que precisamos aí fomentar novos empreendedores. Quais são as chaves que essa renovação pode trazer para estimular ou acelerar o investimento em P&D? Oi, Jaqueline. Algumas eu já falei, né? Só para pegar aqui, que é a incorporação do fundo de investimento em participações para que a gente possa alocar como coberto na lei, porque hoje a lei tem que investir em P&D. Então, seja P&D interno dentro da empresa ou externo até em ICTs e faculdades. Mas eu acho que é fundamental que a gente consiga a aprovação para a gente incluir o investimento em fundos de investimento em participações para que a gente possa atuar com investimento de risco nas startups. Esse, para mim, é um ponto fundamental.
Manuel? Eu diria que através de mecanismo próprio, não precisa ser lei, não precisa ser decreto, não precisa ser, pode ser uma solução de consulta, pode ser uma portaria, mas ela precisa dar uma flexibilidade maior para o alcance dos valores que são considerados investimento em pesquisa e de desenvolvimento. É muito rígido o alcance que a MCTI tem dado hoje a esse desembolso. A segunda é a impossibilidade de empresas tributadas pelo lucro presumido também poderem obter o benefício. A terceira é que as empresas que tiverem investimento P&D e apurarem benefícios pudessem aperfeiçoar, pudessem adiar esse gasto, diferir esse gasto e aproveitar no exercício seguinte ou nos exercícios seguintes onde ela tivesse lucro, tal como acontece no aproveitamento dos prejuízos fiscais. São os pontos mais importantes que eu vejo que a lei merece aprovar. Além daquele que a Poliana citou muito bem, não dá para esperar 3 anos para que o órgão responsável pela análise aprecie o meu processo. E aí, gente, talvez a gente tenha um pouco de culpa, a indústria tenha um pouco de culpa no cartório, né? Porque os últimos governos, e esse atual não é diferente, pouco tem gasto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, os recursos que têm sido alocados para esses ministérios são tão pequenos, passou a ser um departamento estanque do governo federal. Então, não tem desenvolvimento de infraestrutura, aprimoramento, melhoria de designação de mais técnicos. Há aproximadamente uns 15 anos, a ABS tinha esses processos de aprovação dos projetos pela CEI, depois ficou CEPIM. O que era? Antes de eu colocar um programa de computador no mercado, eu era obrigado a fazer o cadastramento. E o MCTI, a CEPIM na época, não tinha infraestrutura. Então, os computadores custavam muito caro. Nós estávamos vivendo dentro da reserva de mercado, né? Tinha 5 ou 6 privilegiados produzindo aqui no Brasil, a importação custava 5 vezes mais cara, os que eram feitos aqui dentro, além de caríssimos, não tinham qualidade técnica. A IBM doida para produzir aqui dentro e ninguém deixava, né, André? Pois bem, a ABS formou um convênio com o MCTI, nós doamos para o MCTI, na época CEPIM, um computador, com capacidade de processamento legal, e eles passaram a ser mais ágeis na análise daqueles pleitos de cadastramento. E, ao mesmo tempo, como contrapartida, a CPI autorizou que a ABS tivesse acesso àqueles pleitos de cadastramento e os resultados deles, para que pudesse, por exemplo, emitir as certidões, para pudesse avisar os associados que o programa dele foi cadastrado, para emitir as certidões de que não existia nenhum produto similar àquele. Tá? Então, houve uma troca. A ABS doou um equipamento para a CPI, e a CPI permitiu que aqueles dados pudessem ser acessados pela ABS, pela CEP, por outras entidades setoriais. Mas foi uma troca. Então, a pergunta que a gente faz é, será que nós, do setor empresarial, também não estamos simplesmente atirando pedra e não se colocamos à disposição para ver o que a gente pode fazer para equipar melhor o MCTI, para eles nos atenderem de uma forma mais rápida? Talvez até com parcerias. Nós temos aqui o pessoal que está patrocinando o evento, que está estimulando o evento, a Poliana, né, que tem conhecimento técnico nisso, a NTF Inovativa, tem outras empresas que vivem, tem forte a atividade nessa área de assessorar as empresas que usufruem dos benefícios da lei do bem, né? Quem sabe se nós também não estamos nos omitindo em tentar criar parcerias, tentar criar elementos que pudessem equipar o MCTI para ele ser mais rápido nessas análises. Eu estou muito em linha com o que o Franklin disse também, do que precisa ser aprimorado. Concordo com o que o Manuel disse, né, em relação a todos esses pleitos. Eles, inclusive, já estão sendo bem discutidos. Como eu disse, tem projeto de lei que já discute aí a questão do prejuízo fiscal, da utilização por pessoas que apuram pelo lucro presumido. Então, estamos alinhados nesse ponto. E o nosso papel, Manuel, é justamente esse, apoiar as empresas na utilização segura dos incentivos fiscais da lei do bem, né? A gente tem essa consciência e o nosso papel é muito voltado
a esse ponto, né, de enxergar a inovação não como os incentivos fiscais não como um fim, né, mas sim como um meio de promover a inovação. Jaqueline, pegando um gancho aqui, eu acho que os colegas já avançaram bem pontos importantes dos quais quase todos eu concordo, né? O alcance maior, né? A celeridade nas análises, né? E eu acho que a divulgação também entre as empresas, isso a gente discutiu logo no começo, o próprio Rodolfo trouxe, né? A importância de você divulgar, né, por todo o ecossistema, para as empresas. Se a gente for olhar, e quando a gente fala no cenário atual, eu vejo um cenário de crescente déficit fiscal por conta, né, dos gastos de saúde ou dos gastos socioeconômicos decorrentes da pandemia. Eu acho que nesse cenário de aprimoramento da Lei do Bem, a gente tem sempre que deixar no radar que em momentos de crise fiscal que o governo precisa rediscutir prioridades, né, aonde alocar recursos, que a Lei do Bem, né, antes, né, de tudo, para a gente discutir a sua essencialidade para a estratégia de um projeto de nação, que ela seja, sobretudo, mantida, né, para que ela possa ser aprimorada e melhorada. Então, eu acho que a minha mensagem, que eu acho que a gente precisa manter e reforçar, é que é um instrumento de grande importância para uma estratégia de país e precisa ser mantido. E tendo essa premissa básica, vamos discutir, né, o alcance, vamos discutir todos os elementos que a gente falou, a celeridade nas análises, a divulgação, né, com as empresas, e para ampliação é lógico que a gente quer da pesquisa e desenvolvimento. Quanto a gente tem aqui um valor que vocês mencionaram, 0,85% do PIB, que seria o desembolso do Brasil em pesquisa e desenvolvimento a partir dessa lei. Vocês acham possível aumentar esse desembolso? Não, só uma correção aqui. É 0,85 do total da arrecadação de impostos. O Brasil, da arrecadação. O mercado de investimento de risco do Brasil, ano passado, investiu 2,5 bilhões, e o total de arrecadação do imposto de 2019 do Brasil foi 292 bilhões de dólares. Estou tudo em dólar, tá? Então, representa 0,85%, tá? Eu estou falando isso porque na hora que a gente fala que vai incluir investimento em fundo, há um receio do impacto fiscal nisso, uma vez que o governo está no momento de crise, redução de fiscal, né, de contenção fiscal. Então, o que eu quis falar com esse número é de que o impacto é muito baixo. Então, eu não acho que deveria ser uma preocupação tão grande, mesmo que toda a indústria de venture capital do Brasil já fizesse o benefício da lei, coisa que não é, você viu aí, 1.000 em 30 mil, ou seja, realmente a gente tem uma defasagem enorme aqui do número de usuários. Foi esse o objetivo que eu falei, ou seja, é muito pequeno, né? Eu não acho que vai ter um problema de impacto fiscal no orçamento do governo, caso ele aprove essa lei. E seria difícil aumentar? Não, eu acho que vai facilitar o aumento, porque hoje, como eu falei, hoje quando você investe em P&D, você tem um risco de glosa, né, de 3 anos. Quando você investe em fundo, você não tem esse risco. Tá lá, você tá a carta de compromisso, tá comprovado, investiu ou não investiu, e também está registrado na CVM. Então, mais registro e publicidade que isso não tem, né? Então, eu acho que com isso vai dar mais conforto para as empresas a poderem quererem se beneficiar da lei sem o risco, porque eu acho que hoje, como os colegas colocaram, é um risco, né? Você fica 3 anos, 4, 5, sem saber se vai ter ou não a glosa e vai ter que retificar balanço. Imagina uma empresa pública falar que, olha, o balanço lá do ano tal vai ter que ser revisto. É um impacto gigantesco. A gente tem visto, vou refazer aqui a pergunta mais invertida, a gente tem visto uma fuga de capital muito grande do país. Os fundos de investimentos continuam interessados em investir no Brasil? Sim, eu vou dizer, a gente já tem o segundo fundo que a gente criou aqui no Brasil, inclusive o Fomento ao Empreendedorismo Feminino, que é o WID, o Women Entrepreneurship, a gente criou agora, então nem tem 3 meses. Então a gente está muito, muito interessado
a investir, até porque o Brasil começa a despontar. Hoje o Brasil já é o 7º do mundo em número de unicórnios, empresas valendo mais de 1 bilhão, né? Então é uma posição de destaque, né? Então o Brasil começa a ganhar relevância nesse cenário de inovação por meio de startups, né? Lembrando que tem inovação por meio de P&D interno, acadêmico, etc. Mas eu estou focando aqui a minha fala no lado das startups. Então, acho que os fundos estão realmente prestando atenção nisso. Os investimentos no Brasil só aumentam de tamanho. Só para você ter uma ideia, de 2018 para 2019, 2018, o investimento no Brasil de VC foi 1,3 bilhões. E em 2019, 2,5. Então, só para você ver o ganho de ano contra ano que tivemos no mercado de investimento de risco no Brasil. Ou seja, o cenário econômico-político atual não influencia nessa decisão? Na minha visão, e com base em dados, né, que esses estudos que eu estou falando, eu acho que não influenciam, porque, por exemplo, na última crise passada econômica, 2010, aquela 2014, crise econômica que teve lá, né, 2013, várias empresas foram criadas, né? Airbnb foi criado nessa época, Uber foi criado nessa época. Então, toda vez que você tem uma crise, também você tem uma oportunidade de novos projetos sejam criados para exatamente endereçar a problemática gerada pela crise. Então, eu acho que, por exemplo, inúmeros projetos na área de saúde vão poder ser investidos agora, de educação à distância, está todo mundo tendo que não pode sair de casa, então, eu acho que várias áreas serão beneficiadas nesse momento. Só para pegar o gancho no que ele está dizendo, o MCTI teria papel de destaque, porque ele poderia eleger os projetos que se habilitariam a esse investimento, tá certo? Então, ele podia definir que os investimentos desse outro projeto estaria abrangido como investimento incentivado. Mas querendo pegar o gancho de novo, intrometendo na atividade da moderadora, eu queria perguntar se esta ideia do fundo de investimentos, se o governo permitisse, estimulasse que fundos de investimentos pudessem fazer dispêndios com inovação, empresas inovadoras, se isso seria uma contribuição para as empresas que prestam consultoria, ou se isso ia atrapalhar a atividade de vocês, Secretaria Papeliana. Há um contraste nessa atividade que vocês prestam de consultoria para empresas que fazem investimento direto, se houvesse um foco maior nos investimentos em fundo? Bom, eu acredito que o papel da consultoria ele continua relevante, né? De apoiar aí as empresas no entendimento de todo o processo, de entendimento de como funcionam os fundos. Então, eu não vejo isso como um ponto negativo, né? Eu acho que, ao contrário, eu acho que a gente consegue evoluir muito com a inclusão desses fundos e, inclusive, startups, como o Santos mencionou. Então, eu não vejo isso como um ponto negativo. Eu acho que a gente continua com um papel bem relevante. Obrigado. Bom, entramos aqui na nossa reta final. Eu queria abrir o microfone para vocês fazerem as considerações finais. 1 minuto para cada, a gente tem 7 minutos aqui para finalizar. Começando pela Poliana. Bom, eu gostaria de agradecer a participação, a parceria na realização do webinar. Eu acho que foi uma discussão muito rica. Nós da BGI, nós ficamos à disposição de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu não consegui acompanhar aqui o chat a todo momento. Acho que teve algumas pessoas da nossa equipe que ficou lá me ajudando aí com algumas respostas. Mas se tiver ficado alguma pergunta sem resposta, nós estamos à disposição para responder posteriormente. E nos colocamos à disposição para conversar, alinhar sobre os incentivos, para poder apoiar as empresas que ainda não utilizam ou que já utilizam e têm alguma dúvida. Então, eu queria agradecer e reforçar que a Lei do Bem é, sim, um instrumento muito importante, precisa, sim, ser aprimorado, mas que ele continua tendo um papel bem relevante para o Brasil. Obrigada, Jaqueline, obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Poliana, foi um prazer. André Gutierrez?
Está no mudo. Está no mudo. Opa, pronto, obrigado. Eu agradeço aí, parabenizo o Rodolfo, agradeço a Jamile aí pela organização do seminário, todo o time da ABS, né, para materializar, e a gente vê que é importante fazer essas discussões que a gente não tem visto tanto, né, na grande imprensa, né, para a gente trazer esse debate sobre mecanismos importantes que estão olhando aí o desenvolvimento de médio e longo prazo, para a gente conseguir alavancar, né, o nosso país e melhorar. E faço eco aqui aos colegas, né, na necessidade da gente somar força, assim, eu acho que fica desse debate talvez esse compromisso nosso de somar forças pela manutenção, pela ampliação e o aprimoramento da lei do bem junto com o MCTIC, né, como o doutor Manuel bem colocou. Também a gente tem que entender a situação dele, sentar junto, trabalhar juntos, né, também com o Congresso Nacional, que vai agora discutir essa proposição que está lá. Enfim, eu acho que é importante esse debate para a gente fazer isso, né, trazer esses elementos, buscar consenso e buscar uma ação conjunta, né, para a gente melhorar aqui o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Jaqueline, pela moderação, pelas perguntas. Eu que agradeço, Andrei. Eu queria os comentários do Franklin, por favor. Eu queria agradecer a ABS pela oportunidade, e aos colegas debatedores e a moderadora Jaqueline pela oportunidade. Eu acho que a mensagem final é exatamente essa que eu passei no início, da gente se unir, da gente tentar unir, realmente trabalhar junto para que essas mudanças sejam aprovadas no Congresso, e aí precisa de trabalho conjunto, não tem outra forma. O Congresso representa o Brasil, né? Então a gente tem que se unir para que a gente realmente consiga dar o próximo passo, para a gente evoluir e que a gente possa cada vez mais fomentar mais inovação aqui no Brasil, porque é muito necessário para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, ainda mais nesse momento conturbado que a gente está. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria chamar o doutor Manuel. Eu gostaria de agradecer ao Rodolfo da ABS e ao Andrei pelo convite, né? Foi uma honra participar desse painel. Parabenizar a Jaqueline pela forma como conduziu os debates, né? Desculpas pelas minhas intromissões, né? Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estão participando, que se inscreveram nesse webinar, que estão despendendo o seu tempo para nos ouvir. Muito obrigado a vocês que participaram desse painel. Muito obrigada. Eu agradeço a todos. Foi uma experiência enriquecedora debater com vocês, participar dessa iniciativa. Agradeço também a ABS e devolvo agora o microfone para o Rodolfo fazer as considerações finais. Jaqueline, muito obrigado, parabéns também aí pela moderação no painel. E eu queria também agradecer enormemente a parceria com a BGI, nossa, desculpa, Poliana, pela elaboração desse webinar. E também lembrar a todos que na próxima semana nós teremos mais um webinar, também contando aí com a parceria super importante da BGI, sobre a lei da informática. Então, dia 10, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, vamos ter mais um papo muito legal, falando sobre a lei da informática dessa vez. Obviamente, tem muita coisa para melhorar na lei do bem. Quando a gente vê um programa do governo, ou seja, até da iniciativa privada, quando não tem uma aderência significativa, porque alguns detalhes precisam ser melhorados, né? Mas não quer dizer que é de todo ruim. Simplesmente a gente realmente precisa focar nos pontos que foram discutidos para melhorar a sua utilização, né? Para que ela seja mais eficiente e efetiva. E o ponto que o Franklin trouxe, quer dizer, a gente já conversa, como o próprio Dr. Manuel comentou, já que há uns 10 anos sobre essa oportunidade para ajudar principalmente as startups, que é um berço da inovação para o Brasil, para o mundo, né? Então, faz todo sentido, né? Então, vamos em frente. Na próxima semana tem mais, e um outro ponto importante. Esse webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Quem perdeu, os amigos, só passar o link que ele vai estar disponível no YouTube, como os demais webinars também estão. Tá? Então, até a próxima semana.
Muito obrigado novamente a todos, ao André, ao Dr. Manuel, ao Frank, ao pessoal do MCT. Muito obrigado. Hein? Obrigada a vocês. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até logo, boa tarde. Boa tarde a todos.